Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu abro a temporada de inverno 2024 com esse cardigan fofinho, quentinho, com bolinhas, também conhecidas como bubbles. E ele foi feito no estilo top-down, de cima para baixo, usando o método contigo, que eu sei que vocês gostaram. E claro, totalmente sem costura. E durante a construção desse projeto, eu usei várias técnicas: carreiras encurtadas, curvatura no decote, abertura para casinha de botão, laço mágico para construção dos braços e um ponto mais elaborado. E para facilitar cada processo, eu deixei vários vídeos de apoio na descrição desse vídeo, então não deixe de conferir. Como o projeto ficou bem detalhado e um pouquinho longo, eu dividi em duas etapas, em parte 1 e parte 2. E hoje eu vou compartilhar com vocês a parte 1. Então peguem suas agulhas e linhas e vamos comigo pro vídeo. Vou iniciar passando a lista de materiais. Para fazer esse projeto, eu vou utilizar o fio Dandara da Pinguim. O novelo é de 100 gramas, 190 metros e o tex é 526. A cor que eu vou utilizar é a 2877. A agulha indicada pelo fabricante é de 6 milímetros para o tricô. E ele é um fio 85% acrílico, 10% poliamida e 5% linho. Vou utilizar agulha circular, 5 milímetros para fazer a barra, o punho e a gola, e também é de 6 milímetros para o resto do cardigan. Cabos de 80 centímetros e vou utilizar um menorzinho, esse aqui é de 35 centímetros para iniciar para a gola, mas você pode iniciar tranquilamente com um cabo maior. Tesoura, fita métrica, marcador de carreira, uma agulha de tapeçaria para os fiozinhos, para esconder os fiozinhos, 5 botões, e o diâmetro do meu botão é de 2,5 cm, e marcadores. E aqui eu separei vários marcadores com cores diferentes, modelo diferente, porque cada um vai ter uma função. Eu vou utilizar marcadores para as carreiras encurtadas, vou utilizar marcadores para separar a faixa de botões que eu vou deixar na frente do trabalho, para os aumentos e para os motivos do ponto fantasia. Eu iniciei colocando 96 pontos para criar uma golinha e eu já teci 5 carreiras na barra 2x2. E para qualquer tamanho você pode iniciar com esses 96 pontos. O que vai determinar o tamanho do PP até o extra GG vai ser a quantidade de aumentos, mas quando chegar nessa parte eu vou deixar sugestões de quantidade de pontos para vocês. Eu coloquei os 96 pontos e separei 8 pontos de cada lado. Depois que eu concluir essa gola, vou trabalhar com um ponto diferente para construir um detalhe na parte dos botões. E eu já vou fazer a primeira casa de botão aqui. A casa de botão ela vai ficar no lado direito, vestindo a peça. E já tem um vídeo aqui no canal que eu explico como fazer uma casa de botão. Mas como eu vou fazer aqui é um pouquinho mais fácil. Então você pode se guiar por aquele vídeo ou por esse aqui também. Tenho 8 pontinhos que eu deixei separado com o marcador, que esses pontos eles vão fazer parte dessa linha de botões. E agora eu vou fazer os primeiros 2 pontos. Eu tô fazendo 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. E eu vou arrematar os próximos 4 pontos. Então, faço um ponto em tricô, faço outro ponto em tricô e derrubo o anterior por cima. Faço o próximo e derrubo o anterior por cima. Faço próximo, derrubo o anterior por cima. Faço próximo e derrubo o anterior por cima. Então, fiquei com 2 pontinhos no início e 2 pontinhos no final e arrematei 4 pontos. E agora eu vou seguir trabalhando até o final da carreira na barra 2x2. E uma coisa que você tem que cuidar é, antes de criar a casa de botão,
confirmar se o teu botão passa em 4 pontos. Para esse tamanho de botão, 4 pontos é o suficiente. Passa folgado. Cheguei novamente na casinha que eu criei, nessa casinha de botão. Aqui eu tenho o marcador, os 2 pontinhos antes da casa, o espacinho dos 4 pontos que eu arrematei e 2 pontinhos finais. Então, eu vou fazer esses 2 primeiros pontos. E agora, eu vou criar 4 pontinhos para fechar essa casinha de botão. E para criar é bem simples. Pego o fio do meu novelo, laço no meu dedo e faço um E. E coloco na agulha. De novo. 2. 3. Pego uma laçadinha do novelo, faço um E viradinho e coloco na agulha. Criei os 4 pontos. Agora, eu vou tecer esses 2 últimos pontinhos. Viro o meu trabalho. E inicio uma próxima carreira. 2 pontos. E agora, eu vou tricotar esses pontinhos que eu criei. Comecei com 2 pontos em meia. Aqui, eu vou ter que fazer 2 pontinhos em tricô. 1. 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia. E 2 pontos em tricô. E agora, é só continuar tecendo na barra 2x2. Essa é a carreira 7, eu vou tecer até a carreira 12. E eu retorno com vocês quando eu for passar para a próxima etapa. Fiz 12 carreirinhas da barrinha 2x2. Ó, está ficando assim, casinha de botão, que eu fiz junto com vocês. Esse projeto é um pouquinho complexo. Antes de passar para a próxima etapa, eu vou fazer um panorama geral, vou fazer um resumão de tudo que vai ser feito e também dos vídeos de apoio que eu vou deixar na descrição do vídeo para ajudar vocês. Aqui eu fiz uma ilustração, fiz um desenho para poder explicar melhor para vocês. Esse círculo, ele é pertinente ao total de pontos. Eu tenho 96 pontos. Esse cardigan, ele vai ser construído no método contíguo. Primeiro, vou criar a parte pertinente às costas com aumentos e a frente. Depois que eu tiver os pontos das costas e da frente, eu vou começar a criar pontos para os braços. Então, eu dividi o total de pontos que eu tenho na minha agulha, esses 96 pontos, entre frente e costas, tirando 2 pontinhos de cada lado que eu vou deixar de pontos guias. Eu chamo de pontos guias, são pontos que eu deixo entre os aumentos. 96 pontos menos 4, eu fico com 92 pontos. E esses 92 pontos eu dividi em 2 partes. E ficou 46 pontos para as costas e 46 pontos para frente. Esses 46 pontos da frente são divididos em 2 porque é um cardigan, é aberto. Então, são 23 pontos e 23. E eu deixei 2 pontinhos de cada lado para ser pontos guias. Antes desses 2 pontos eu faço um aumento, depois eu faço um aumento. Antes desses 2 eu faço um aumento, depois eu faço um aumento. Isso em todas as carreiras. Eu vou fazer aumento do lado direito e do lado avesso. E aqui eu coloquei várias marcações, porque é pertinente às carreiras encurtadas. Eu vou deixar um pouquinho mais elevado nas costas, criando uma curvatura no decote. Não vou ocupar os pontos das costas para fazer carreiras encurtadas, somente os pontos da frente. Então, eu já fiz as minhas marcações. Eu tenho 23 pontinhos de cada lado e o que eu fiz num lado, eu espelhei no outro. Essa curvatura nada mais é do que os arremates se a gente fizer de baixo para cima, para criar o espaço do pescoço. É a mesma coisa, só que aqui eu vou fazer, ao invés de arremates, diminuições, eu vou fazer aumentos. Em cada marcação que eu fiz, eu vou fazer a carreira encurtada. Então, eu vou iniciar meu trabalho. Quando eu chegar aqui na primeira marcação, eu não sigo esses pontos. Eu vou voltar até chegar nessa marcação. Eu chego nesse pontinho marcado, faço a técnica, volto até esses 3 pontinhos do outro lado. Não sigo adiante, volto. E vou fazer esses 3 pontinhos.
volto, faço esses 3 pontinhos, volto, faço esses 3 pontinhos, até completar todo esse circuito. Isso para ficar mais tecido, mais tricô nessa parte e menos aqui. Então, ele vai dar aquela caidinha, vai baixar. E eu marquei todos os espacinhos. Depois eu vou passar, vou ditar para vocês. E aqui nas costas, eu fiz também marcações. E essas marcações são pertinentes ao ponto fantasia, porque eu já vou iniciar o ponto fantasia nas costas, na frente vai demorar um pouquinho. E o ponto fantasia, ele é múltiplo de 14, então eu já dividi os pontos que eu tenho nas costas e já coloquei os marcadores. Eu tenho 46 pontos nas costas, 46 dividido por 14 vai dar 3, várias casas, eu vou ficar com 3 motivos, e vou começar a criar um motivo de cada lado. E todas essas marcações eu passei para o meu projeto. Por isso que eu falei dos marcadores, porque com os marcadores diferentes é menos probabilidade de errar. Então, eu inicio aqui com os 8 pontos, eu coloquei um marcador, porque aqui eu vou fazer um ponto diferente nessa barra de botões. Então, eu marquei os 8 primeiros pontos. Aqui eu tenho os 8 pontinhos, que são esses pontos aqui, tanto de um lado quanto do outro. Depois eu tenho 4, espelhei aqui, depois eu tenho 3, depois eu tenho 3, depois eu tenho 3. Depois eu tenho 2, que eu marquei de um lado, já marquei do outro também. E aqui eu tenho 2 pontinhos da linha divisória, aqui eu tenho 2 pontinhos da linha divisória. E os pontos pertinentes às costas. 2, coloquei o marcador, 14 pontos, 14 pontos, 14 pontos e 2. Uma carreira antes de terminar a barra, eu já aconselho que você faça essas marcações, porque depois que eu encerro a barra, depois que eu encerro as 12 carreirinhas da barra, nessa próxima carreira eu já vou fazer o ponto fantasia, transformando os pontos e já vou iniciar a carreira encurtada. E agora, para facilitar, eu vou ditar como ficam essas marcações. 8 pontos, coloco um marcador que é pertinente à linha dos botões. E esse marcador também vai servir para carreiras encurtadas. Depois desse marcador, tem 4 pontos, coloco um marcador para carreiras encurtadas, depois 3 pontos, outro marcador para carreira encurtada, 3 pontos, outro marcador para carreira encurtada, 2 pontos. Aí, você vai colocar um marcador para a linha dos aumentos, para os pontos guias. Coloca esse marcador, faz 2 pontos, coloca outro marcador para a linha dos pontos guias. Faz 2 pontos, coloca um marcador para o ponto fantasia. Faz 14 pontos, coloca outro marcador para o ponto fantasia. Faz 14 pontos, outro marcador para o ponto fantasia, mais 14 pontos. E encerra com o marcador de ponto fantasia. Faz 2 pontos, coloca um marcador dos pontos de aumento, dos pontos guias. Faz 2 pontos, coloca outro marcador dos pontos guias. Faz 2 pontos, coloca um marcador das carreiras encurtadas. Faz 3 pontos, coloca um marcador de carreiras encurtadas. Faz mais 3 pontos, outro marcador de carreiras encurtadas. Faz 3 pontos, mais um marcador de carreiras encurtadas. Faz 4 pontos e coloca um marcador da linha dos botões. E sobraram 8 pontos finais. Então, eu ditei para ficar mais fácil para vocês. Se você estiver usando o mesmo material, tua amostra de pontos ficou igual a minha, você pode começar a tricotar para qualquer tamanho com essa mesma quantidade de pontos e com essa mesma divisão. O que vai determinar o tamanho é mais pra frente. Depois, quando chegar nessa parte, eu vou falar. E eu vou fazer as primeiras carreiras do ponto fantasia junto com vocês. Mesmo fazendo essas primeiras carreiras junto com vocês e algumas carreiras encurtadas, eu vou deixar aqui embaixo, linkado nesse vídeo, todos os vídeos de apoio. Se eu for fazer o passo a passo todinho, inteiro, carreira a carreira, o vídeo vai ficar extremamente longo. Então, eu tenho vários vídeos de apoio. Caso você ficar com dúvida, se eu passar um pouco rápido nesse vídeo, tem esses vídeos que vão te ajudar. Nos vídeos de apoio tem um vídeo que eu explico o método contigo, como que funciona. E tem um vídeo de cálculo de pontos para você conseguir fazer a tua amostra de pontos, conferir com a minha ou fazer com outro material, você vai precisar calcular os pontos, então tem esse vídeo. Tem um vídeo de diminuições inclinadas para a direita e para a esquerda. A gente vai usar diminuições para criar esse ponto fantasia. Tem o vídeo somente do ponto fantasia, que eu faço ele com toda a calma, junto com vocês, carreira por carreira, de carreiras encurtadas, de elevação nas costas e de curvatura no decote, que explica toda essa parte, cálculos, o porquê do porquê eu cheguei nessas marcações. Tem o vídeo da técnica, que é envolver e voltar, que é a técnica que eu vou usar para carreiras encurtadas.
Tem o vídeo de casa de botão, não é a mesma técnica que eu estou usando aqui é uma mais fácil, mas vou deixar linkado esse vídeo também. E do laço mágico para a parte dos braços. Tem esses vídeos para ajudar, tá? Agora eu vou iniciar o projeto junto com vocês. Nessa próxima carreira eu já vou iniciar o ponto fantasia e já vou iniciar carreiras encurtadas. Dito tudo isso, agora a gente vai para a prática iniciar o nosso projeto. Então agora vamos para a primeira carreira do ponto fantasia. E nessa carreira eu já troquei a agulha, eu estava trabalhando com a 5, agora vou trabalhar com a agulha 6 e já vou transformar os pontos. Eu vou trabalhar com marcador de carreiras, cada vez que eu fizer uma sequência do ponto fantasia, volto para a carreira inicial. Vou para a carreira número 1 do ponto fantasia, já coloquei aqui no marcador, e eu vou começar daqui, meu início é aqui, vou fazer todos esses pontos, os 8 pontos iniciais, vou passar por todas as marcações das carreiras encurtadas, vou fazer meus aumentos, passo pelas costas, transformando os pontos e fazendo ponto fantasia, chego nos marcadores dos aumentos, desse lado, faço os aumentos, venho até o primeiro marcador das carreiras encurtadas. Quando chegar nesse marcador, eu vou envolver e voltar, eu não vou prosseguir nesses pontos aqui na frente, tá? Vou fazer essa carreira inteira junto com vocês. Esses 8 pontos que vão ficar na linha dos botões, eu vou fazer na barra um por um. Mas no lado direito, eu não vou fazer ponto meia. No lado avesso, eu faço ponto meia e ponto tricô. No lado direito, eu vou tirar o ponto meia sem fazer. O próximo ponto em meia, nessa primeira carreira que eu estou transformando os pontos, eu vou fazer. Na próxima carreira do lado direito, eu não faço. Então, o próximo ponto é em tricô, o próximo ponto é em meia, o próximo ponto é em tricô, o próximo é em meia, outro em tricô e o último ponto é em meia. Cheguei no marcador e esses pontos aqui são pertinentes à frente do trabalho. Por enquanto, nesses pontinhos aqui, eu vou trabalhar em meia, não vou fazer o ponto fantasia. Então, vou fazer em meia até chegar no marcador do aumento. Cheguei no marcador do aumento. Então, tem aumento aqui desse lado e desse lado. Antes e depois desse marcador, eu preciso fazer o aumento, que vai começar a criar a frente, vai aumentar a frente e vai aumentar as costas. Então, vou fazer um aumento agora. Eu vou pegar uma laçada, coloco para agulha e faço um pontinho em meia. Passo o marcador e esses 2 pontinhos que ficam entre os marcadores, obviamente, vai ser em meia. Passo outro marcador, depois o marcador mais um aumento. Pego uma laçada, coloco para agulha e faço pontinho em meia. Cheguei no primeiro marcador do ponto fantasia. Agora eu vou fazer um motivo. Vou começar a fazer o meu ponto fantasia. E aqui eu vou transformar os pontinhos, eles estão na barra. Vou transformar os pontinhos e já vou criar os motivos. Então, primeiro ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada e 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma diminuição inclinada para a direita. Um ponto em meia e uma diminuição inclinada para a esquerda. E um pontinho em meia.
cheguei no outro marcador, já inicio outro motivo. E o bom de você colocar marcadores no ponto fantasia, separando cada motivo, é a segurança que você não vai errar. O motivo é composto por 14 pontos, então você sabe que quando chegou no marcador, encerrou o motivo. Não tem como se perder. Aqui, não vou me adentrar quanto às diminuições inclinadas para a direita e para a esquerda. Já tem um vídeo aqui no canal, então quando eu falo diminuições para a direita e para a esquerda, se você tiver dúvidas, assiste o vídeo. E eu recomendo fortemente que você assista o vídeo, porque é necessário que você faça certinho, que você pegue o ponto certinho, que você faça as diminuições certinha para o desenho do ponto ficar correto também, tá? Então, não vou me adentrar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu deixei como vídeo de apoio. Cheguei no meu marcador, então agora eu já vou começar outro motivo. Um meia, uma laçada, um meia. Outra laçada, 6 pontinhos em meia. Uma diminuição inclinada para a direita. Um pontinho meia e uma diminuição inclinada para a esquerda. Sobrou um pontinho e o último ponto em meia. Mais um motivo. Esse aqui eu vou acelerar um pouquinho, tá? Então, fiz 3 motivos do ponto fantasia, cheguei no marcador final e aqui tenho 2 pontinhos que sobraram. Os próximos motivos, tanto desse lado quanto desse lado, eu só vou fazer quando eu completar os 14 pontos, tá? Quando eu completar os 14 pontos. Até eu não completar, eu vou trabalhar só com esses 3 motivos. E cheguei no marcador para fazer o aumento. Então, aqui eu vou puxar uma laçada, coloco para agulha e faço meu aumento em meia, porque eu estou no lado direito do trabalho. 2 pontos guia. Passei o marcador e mais um aumento. Puxo uma laçada e faço outro aumento em ponto meia. Agora, eu vou começar a fazer as carreiras encurtadas. Fiz o aumento, faço 2 pontinhos e eu cheguei no primeiro marcador de carreiras encurtadas. Reforço também a importância de você colocar marcadores diferentes, porque é um projeto fácil, porém complexo. Para não ocorrer erro, é bom você colocar marcadores diferentes. O marcador é de outra cor, sei que eu cheguei no primeiro ponto de carreira encurtada. Conforme eu vou passando pelos marcadores de carreira encurtada, eu vou eliminando. O trabalho vai ficando mais limpo, então já vou tirar esse aqui, não vou mais precisar, e vou fazer a técnica de envolver esse ponto. Coloco o meu fio para frente, passo esse próximo ponto para a agulha da direita, envolvo ele, volto o ponto para agulha, viro o meu trabalho do lado avesso e vou trabalhar o lado avesso como se apresenta o ponto. Do lado avesso eu também faço aumentos, tá? Dúvida quanto à técnica, que eu tô passando um pouquinho rápido nessa parte, é porque tem vídeos aqui no canal me explicando. Ó, cheguei aqui no primeiro aumento. Então, eu pego uma laçada e coloco para agulha. Como eu estou do lado avesso, eu preciso fazer esse ponto de aumento em tricô. Então, faço ele em tricô. Os 2 pontinhos guias. Passo o marcador e aqui, ó, vou fazer outro aumento. Depois do marcador, indicando aumento, faço outro aumento. E esse aumento também será em tricô. Agora eu vou trabalhar até chegar no primeiro marcador laranjado, que ele é o marcador da carreira encurtada.
Então, eu estou aqui, ó, estou aqui, acabei de passar pelos aumentos, eu vou trabalhar até chegar nesse marcador aqui. Passo pelos aumentos do outro lado, faço. Quando chegar nesse pontinho aqui, eu vou envolver e voltar. Então, eu só vou acelerar até essa parte, quando chegar nessa parte, eu retorno para fazer junto com vocês. Estamos na carreira 2, a primeira carreira do ponto fantasia foi do lado direito. Essa aqui é a segunda carreira do lado avesso. Segunda carreira no lado avesso, só tenho que me preocupar com os aumentos e quando chegar lá no pontinho que eu preciso envolver e voltar, parar, ok? Vou acelerar um pouquinho e volto quando chegar nesse ponto. Estou chegando no próximo marcador de carreira encurtada. Então, eu fiz todo o lado avesso em ponto tricô, fiz os aumentos desse lado aqui, fiz os aumentos junto com vocês desse lado, e fiz toda a parte das costas, como se apresenta os pontos, fiz esses 2 aumentos, e agora estou chegando no marcador de carreiras encurtadas. Ó, cheguei no marcador, esse aqui eu vou eliminar também, não vou mais precisar. Aí, eu passo meu fio pra frente, esse pontinho aqui eu coloco na agulha da direita só para envolver ele, devolvo o ponto pra agulha, viro o trabalho e agora eu vou trabalhar lado direito, fazendo aumentos, fazendo o ponto fantasia. Essa é a carreira de número 3 do ponto fantasia. A parte da frente eu vou trabalhar só ponto em meia, até chegar no marcador do aumento. Cheguei no marcador do aumento, puxo uma laçada para agulha. No lado direito, o aumento é em meia. Esses 2 pontinhos entre os marcadores, eu faço em meia. Passei o marcador e aqui eu puxo uma outra laçada para fazer um outro aumento. E agora cheguei nas costas. As costas eu já estou trabalhando no ponto fantasia. Essa é a carreira 3 do ponto fantasia. Até o primeiro marcador do ponto fantasia em meia. Cheguei no marcador. Agora eu vou começar a fazer os motivos. E eu vou fazer o primeiro motivo junto com vocês. Os outros eu acelero um pouquinho o vídeo. Inicio com 2 pontinhos em meia. Faço uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, 5 pontos em meia. Uma diminuição inclinada para a direita. Para a direita, no meu caso, eu preciso virar os pontinhos. Um ponto em meia e uma diminuição inclinada para a esquerda. E um ponto em meia. Cheguei no marcador, começo outro motivo. Agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e eu retorno quando estiver nos aumentos, ok? É só fazer mais 2 sequências do ponto fantasia e 4 pontinhos e os 4 pontinhos antes do marcador do aumento em meio. Cheguei no marcador do aumento, aqui eu vou puxar uma laçada, coloco para agulha. Faço um aumento, faço os 2 pontinhos entre os marcadores e depois desse outro marcador faço outro aumento. E agora estou trabalhando na parte da frente, lembrando que eu não tenho braços ainda, nem comecei a construir os braços. E aqui na parte da frente eu tenho que cuidar, porque eu já fiz a técnica de carreira encurtada, foi a minha primeira carreira encurtada no lado direito. Então, eu tenho que cuidar porque antes de passar para o próximo marcador, nesse pontinho aqui, eu preciso encerrar a técnica. Ele fica bem diferente de um ponto meia normal. Todo lado direito tem que encerrar ele em meia. Eu pego essa laçada que eu envolvi ele, coloco para a agulha junto com o ponto e faço ponto e a laçada em meia. Agora, eu vou avançar até o marcador.
Cheguei no marcador, então esse marcador eu já tiro e aqui eu vou fazer mais uma vez a técnica envolver e voltar. Então, passo meu fio para frente, desloco esse ponto para a agulha da direita, só para envolver ele com o fio do novelo, retorno ele para a agulha e volto e viro o meu trabalho. E agora eu vou trabalhar o lado avesso, e no lado avesso eu vou fazer os aumentos e trabalhar todos os pontos conforme se apresenta o ponto. E eu vou trabalhar até chegar no pontinho que eu abri a técnica na carreira passada. Então, quando eu passar pelos aumentos e chegar um pontinho antes de encerrar a técnica, eu volto para mostrar para vocês, ok? Então, no lado avesso, só cuidar para fazer os aumentos também. Trabalhei o lado avesso até chegar no ponto que eu preciso encerrar a técnica. Trabalhei fazendo os aumentos. Cheguei aqui, fiz os 2 aumentos, um antes e um depois do marcador. E aqui é o pontinho que eu preciso encerrar a técnica, e ele fica bem diferente. Mas mesmo assim tem que ficar atento e tomar cuidado, porque se for um fio muito escuro, aí vai ficar um pouquinho difícil de perceber. Eu estou do lado avesso, eu preciso encerrar ele em tricô. Pego a laçada que eu envolvi o ponto, coloco ela pra agulha, fico com a laçada e com o ponto e faço os 2 juntos em tricô. Avanço um ponto, avanço 2 pontos e cheguei no outro marcador. Esse marcador de carreiras encurtadas. Já vou eliminando, já eliminei alguns marcadores, ó. Agora coloco o meu fio para frente, passo esse ponto para a agulha da direita, levo de volta o fio lá para trás, devolvo o meu ponto para a agulha da esquerda, viro o meu trabalho e agora vou trabalhar o lado direito. Estou na 5ª carreira do ponto fantasia. Até chegar no marcador do aumento, eu vou trabalhar em meia. Cheguei no marcador do aumento, pego uma laçada, coloco para a agulha e faço meu aumento em meia. Faço o marcador, faço um ponto e meia, faço o próximo ponto e meia, passo o marcador e aqui eu vou pegar outra laçada, coloco para agulha e faço outro aumento. Até chegar no marcador do ponto fantasia, eu vou trabalhar em meia. Então, aqui eu estou trabalhando em meia sem fazer o ponto fantasia, porque eu não tenho quantidade de pontos suficiente para abrir um motivo. Quando eu tiver 14 pontos, aqui também vai ser ponto fantasia. Por enquanto, eu só tô fazendo a partir do marcador. E agora eu vou para carreira número 5 do ponto fantasia. Eu vou fazer um motivo junto com vocês. Inicio fazendo 3 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, 4 pontos em meia, uma diminuição inclinada para a direita, um ponto em meia, uma diminuição inclinada para a esquerda e um ponto em meia. Aqui eu já começo outro motivo. Agora, vou repetir esse mesmo processo em 1, 2 motivos. Quando eu chegar aqui no final do motivo, eu retorno para dar continuidade junto com vocês. Fiz meus 3 motivos e aqui sobraram alguns pontinhos só em meia. Cheguei no marcador que eu preciso fazer o aumento, coloco uma laçada para agulha. Faço meu aumento, 2 pontinhos em meia. Uma laçada para agulha, pro aumento. E eu vou trabalhar em meia até chegar no ponto que eu preciso encerrar a técnica.
Aqui, nesse ponto, eu preciso encerrar a técnica. Quando é do lado direito, eu coloco a laçada aqui, ó, pela frente, coloco pra agulha e faço a laçada e o ponto junto. E eu estou avançando, e vou avançar mais 2 pontinhos até chegar nesse próximo marcador. Tiro esse marcador, vou envolver e voltar. Viro o trabalho, vou trabalhar do lado avesso, a 6ª carreira do ponto fantasia. Lado avesso, eu só tenho que cuidar para fazer os aumentos, tanto desse lado quanto desse. Quando chegar um pontinho antes de encerrar a técnica, eu retorno. Então, lado avesso, trabalha como apresenta o ponto, só não esquece de fazer os aumentos. Cheguei no ponto que eu preciso encerrar a técnica, que estou do lado avesso. Agora, eu avanço os 2 pontinhos até o marcador. Tiro o marcador da carreira encurtada, envolvo o ponto e volto. Vou para a 7ª carreira do ponto fantasia. E eu ainda não vou fazer o ponto fantasia aqui na parte da frente, por enquanto, vou continuar fazendo só nas costas. Então, vou trabalhar os próximos pontos até o marcador somente em meia. Cheguei no marcador, faço um aumento. Dois pontinhos guias, passo o marcador e faço um aumento. Até chegar no marcador do primeiro motivo, vou fazer em meia, porque eu ainda não tenho 14 pontos nesse intervalo para fazer outro motivo. Então, vou fazer em meia. Agora sim, eu vou iniciar meu ponto fantasia. E eu esqueci de colocar no início do vídeo, nos materiais para o projeto, que eu vou usar uma agulha de crochê para fazer as bolinhas. Eu vou usar uma agulha de crochê similar ao número de agulha que eu estou usando para fazer o tricô, para fazer o trabalho. Então, eu vou fazer um motivo junto com vocês. Um ponto em meia. Eu deixo solta a agulha da direita para facilitar a criação dessa bolinha. E eu venho nesse próximo ponto, entro no ponto com a agulha de crochê, pego uma laçada, dou uma esticadinha. Pela frente, outra laçada, por dentro do ponto, outra laçada, 3. Mais uma fora, 4, mais uma dentro, 5, mais uma fora, 6, mais uma dentro do ponto, 7. Fico com 7 alcinhas, 7 laçadas na agulha. Posso tirar esse ponto da agulha, fecho, passo por todas as laçadas que eu peguei. Vai ficar assim. Aí, eu pego outra laçada e passo pelo ponto. E agora, eu vou vir nesse buraquinho aqui, ó, no segundo. Tem o buraquinho do ponto da bolinha, é no de baixo, ó. De trás pra frente. E agora, eu vou entrar nesse espacinho, aqui no meio, ó. De frente pra trás. Fica assim. Pego uma laçada, passo pelo ponto da bolinha. Já formei a minha bolinha. Coloco de volta pra agulha. Só para poder ajeitar esses pontos na agulha da direita. E esse ponto já tá feito. A bolinha já vai para a agulha da direita. E agora eu continuo a sequência do meu ponto. 2 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, 3 pontos em meia. Uma diminuição inclinada para a direita. Um ponto em meia, uma diminuição inclinada para a esquerda e um ponto em meia. Agora, eu vou repetir esse padrão nos meus 2 motivos. Vou fazer esses pontinhos
antes do marcador de aumento, vou fazer os aumentos e quando chegar no pontinho de encerrar a técnica, eu retorno para dar continuidade com vocês. Já encerrei a minha técnica aqui do lado direito e cheguei no marcador da carreira encurtada. Envolvo esse pontinho, viro o meu trabalho e vou fazer o lado avesso. Vou fazer meu lado avesso, fazendo os aumentos antes e depois do marcador. E eu retorno quando estiver fechado, encerrado a técnica aqui, para fazer a próxima carreira do lado direito, que vai ser a carreira de número 9 do ponto fantasia. Encerrei a técnica no lado avesso e cheguei no próximo marcador de carreira encurtada. Tá terminando, ó. Depois desse tem esse aqui e do outro lado, só. Aqui eu vou abrir minha técnica, viro e agora eu vou trabalhar lado direito, fazendo os aumentos. E o ponto fantasia somente nas costas. Ainda não vou fazer na frente, só nas costas. Agora eu vou fazer todos os pontinhos em meia até chegar no marcador de aumento. Cheguei no marcador de aumento. Coloco uma laçada para agulha. Faço meu aumento. Faço esses 2 pontinhos entre os marcadores. Passo esse marcador e faço um aumento aqui. Como estou fazendo aumento no lado direito e no avesso em todas as carreiras, tem que tomar o cuidado de transformar o ponto de aumento em meia na carreira do lado direito, já fazer o ponto de aumento em tricô no lado avesso. Eu fiz um aumento assim na primeira carreira do lado avesso. Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo que eu mostrei como faz. Depois do aumento, eu vou continuar fazendo em meia esses pontinhos antes do motivo. Agora sim, vou fazer o meu primeiro motivo. Estou na carreira 9 do ponto fantasia. Então, eu inicio fazendo 2 pontinhos em meia. Agora, eu vou fazer a bolinha. Puxo uma laçada, estico um pouquinho, outra laçada pela frente, 2, 3 pegando lá dentro do ponto, 4 pela frente, 5 pegando por dentro do ponto, 6 pela frente e 7 pegando por dentro do ponto. Tiro da agulha, pego uma laçada e passo por dentro de todas as alcinhas. Pego uma laçada e fecho o ponto. Agora, eu vou entrar de trás para frente no segundo espacinho, aqui tem o espaço da bolinha, no de baixo, e venho aqui nesse cantinho, ó, aqui, entre esses 2 pontos. Entro pela frente, pego uma laçada e fecho. Aí, eu fico com a bolinha, que é o ponto, na agulha. Eu coloco para a agulha da esquerda, só para eu retomar os pontos para a agulha da direita, que eu deixei fora, ó. Já coloco esse ponto da bolinha na agulha da direita. E continuo fazendo a minha sequência. Agora, são 2 pontos em meia. Uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, 2 pontos em meia, uma diminuição inclinada para a direita, um ponto em meia, uma diminuição inclinada para a esquerda e um ponto em meia. Encerrei o motivo. E agora, eu vou para o segundo motivo. Vou fazer o segundo e o terceiro motivo, porque eu tenho 3 nas costas. E se você começou com a mesma quantidade de pontos que eu, vai ter a mesma quantidade de motivos. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer os pontinhos em meia, vou fazer o aumento e vou fazer todos os pontos encerrando a técnica. Antes de chegar nesse marcador, eu volto para fazer junto com vocês, para iniciar a próxima carreira junto com vocês. E eu cheguei no marcador da minha última carreira encurtada. E esse marcador é o marcador que separa a linha de botões do resto do trabalho. Eu vou manter esse marcador, então eu não deixo ele isolado, só vou tirar para poder envolver o ponto e voltar.
Então, esse pontinho aqui próximo eu envolvo, volto, e ele faz parte dos 8 pontos da linha dos botões. Então, já retorno esse marcador aqui. E agora, lado avesso, vou fazer todo ele como se apresenta o ponto, fazendo os 4 aumentos. E aí, quando eu chegar na última carreira encurtada, daí eu retorno para iniciar a próxima carreira, que é a número 11, a carreira de número 11 junto com vocês. Terminando a carreira do lado avesso, cheguei no ponto que eu preciso envolver e voltar. E agora eu viro o meu trabalho e vou fazer o lado direito, e a carreira 11 do ponto fantasia. E nessa carreira, eu vou começar a fazer o ponto fantasia aqui na frente, nos pontos pertinentes à parte da frente, tanto desse lado quanto do outro lado. E eu esperei para fazer na última carreira de carreiras encurtadas, porque eu preciso iniciar a partir desse marcador para dar certinho. Então, se eu começasse daqui para cá, não ia dar certo. Ou ia ficar ponto sem fazer os motivos, ou ia ter que fazer muita adaptação nesse canto aqui. Então, eu preferi iniciar a parte da frente na última carreira de carreiras encurtadas, não vai se perceber no projeto. Então, aqui fica mais fácil também, não precisa fazer um monte de adaptação. E vou iniciar aqui na parte da frente, acompanhando a carreira do ponto fantasia. Eu estou na 11, eu vou dar a partida da 11 aqui, para ficar todo parelho o meu projeto. Faço 3 pontos em meia e uma bolinha. Um, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro no segundo espaço e no cantinho, e nesse cantinho, fecho a minha bolinha, coloco para agulha. Dois pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma diminuição inclinada para a direita, um ponto em meia, uma diminuição inclinada para a esquerda e um ponto em meia. Aqui eu fechei o meu primeiro motivo. Já coloco um marcador para identificar que eu tenho um motivo aqui. E esses pontinhos que ficaram entre um motivo e o marcador de aumento, eu vou esperar acumular 14 pontos para fazer outro motivo. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque eu vou fazer um aumento agora. Na próxima carreira do lado direito, eu já consigo fazer um motivo aqui. Faço um ponto, faço 2 pontos. E aqui faço outro aumento. E aqui eu tenho 13 pontos com esse aumento. É 14 pontos o meu motivo, mas eu já vou criar um motivo aqui. O motivo na carreira 11 começa em 3 pontos em meia. Ao invés de eu começar com 3 pontos em meia, eu começo com 2 pontos em meia. Na próxima carreira eu já acompanho e fica tudo certo. Então, aqui eu faço 2 pontos em meia, uma bolinha. Uma bolinha
2 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma diminuição inclinada para a direita, uma laçada, uma diminuição inclinada para a esquerda e um ponto em meia. Agora eu vou trabalhar 3 motivos antes do aumento, eu volto para fazer junto com vocês, porque também vai ter uma adaptação nesse motivo aqui. Nessa mesma carreira de número 11, eu volto para finalizá-la com vocês. Agora, de 3 motivos nas costas, eu vou passar a ter 5 motivos nas costas. Então, como eu fiz uma adaptação lá, eu vou fazer aqui, só que um pouquinho diferente, porque ali eu comecei a fazer o meu motivo logo depois que eu fiz o aumento. Eu deixei de fora um ponto em meia na carreira que vem, eu vou recuperar. Mas aqui eu não posso fazer a mesma coisa. Eu tô vindo nesse sentido aqui, eu vou começar a fazer o motivo aqui e eu vou encerrar ele antes de fazer o aumento. Se eu começar com 2 pontos, que nem aqui, vai desorganizar na carreira que vem, vai ficar bagunçado, não vai acompanhar. Então, eu preciso fazer uma adaptação no início, mas é bem simples. Aqui eu estou com 12 pontos, por enquanto, mas eu sei que eu vou fazer um aumento aqui. Eu preciso ficar com 13 pontos no final do motivo. E eu vou fazer uma adaptação ali no final. Ao invés de fazer o aumento, eu não vou fazer. E ao invés de fazer 2 diminuições, eu faço só uma para adaptar. Só vai ser só nessa carreira, tá? Então, é só me acompanhar, vocês vão entender. Tô com 12 pontos. Quando eu chegar aqui nesse marcador, eu preciso ter 13 pontos. E a gente vai fazer da seguinte forma. Vou iniciar com 3 pontos em meia, que é o início do meu motivo nessa carreira 11. A bolinha. Depois da bolinha, 2 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada. Uma diminuição inclinada para a direita. E agora, eu vou fazer só 3 pontos em meia. Não vou fazer diminuições e não vou fazer aumento, para ficar com 13 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na próxima carreira, aí vai ficar normal, porque eu vou fazer um aumento no lado avesso. Quando eu fizer o lado direito, vai estar tudo certo. 14 pontos, fecha ok, tá? Aqui eu faço os 2 pontos e aqui eu vou fazer o aumento. Aqui eu faço o aumento normal. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui nesse pontinho que eu preciso iniciar meu ponto fantasia. Então, eu vou tecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o aumento, 12. Então, são 12 pontos, como o outro lado, 12 pontos que eu ainda vou trabalhar em meia, sem fazer o ponto fantasia. Na próxima carreira, do lado direito eu já faço, só para dar bem certinho dos dois lados. Se você ficou com dúvida, só faz o que eu tô fazendo, porque é um pouco complicado, mas todos os trabalhos estão iguais. Se você fez os aumentos certos, se você não pulou nenhuma vez um aumento, você vai ter que ter 12 pontinhos, vai sobrar 14 pontinhos para você fazer o motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já coloco um marcador aqui, porque esses pontos ficaram sem o ponto fantasia nessa volta. E aqui vamos ver se sobrou 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sobraram 14 pontos. Aqui eu vou fazer mais um motivo. Então, 1, 2, 3, bolinha.
2 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma diminuição, um ponto em meia, outra diminuição e um ponto em meia. Agora, eu cheguei na minha borda, que é a parte dos botões, e eu vou transformar esses pontos, porque até então eu não tinha trabalhado essa parte ainda, devido às carreiras encurtadas. Agora eu não vou mais fazer envolver e voltar, agora eu vou fazer lado direito e lado avesso até o final da peça. Só nos braços que eu vou trabalhar em circular. Antes eu vou ter que encerrar esse meu último ponto de carreira encurtada e vou transformar os pontos, espelhando esse lado, ó. Aqui eu terminei em tricô, então aqui eu vou ter que terminar em tricô. Aqui é meia, eu vou ter que fazer esse pontinho em meia. Então, esse pontinho eu vou encerrar ele em meia, só que eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu abri ele em tricô e eu vou ter que encerrar em meia. Então, eu vou colocar a laçada para agulha e eu vou inverter. Esse ponto eu passo para frente e a laçada eu vou deixar atrás. Eu vou inverter os dois, ó. E aí, vou fazer os dois pontinhos juntos. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia e um tricô. Agora, não trabalho mais carreiras encurtadas. Deixa eu mostrar como que ficou. Tô com a agulha com cabo curto, mas olha só a diferença, ó. Ele ficou com mais tecido aqui no meio e menos tecido aqui, ó, na parte da frente. E ele vai dar esse efeito aqui no trabalho, ó. Criou uma curvatura no decote, deixando as costas mais elevadas. Agora, nessa carreira do lado avesso, eu vou fazer conforme pede o ponto. Eu ainda vou fazer aumentos, então vou fazer essa carreira com os aumentos. E na próxima, eu volto para iniciar junto com vocês. Concluí minha carreira, vou para a carreira de número 13 do ponto fantasia, lado direito. Já está começando a aparecer o desenho. Aqui é a parte das costas, aqui é a linha dos aumentos e aqui são as frentes. Se você estiver me acompanhando, você tem que ter 70 pontos nas costas e, obviamente, 70 pontos na frente, tirando as linhas divisórias. 70 pontos nas costas e 70 pontos na frente para qualquer tamanho, porque até então a gente está trabalhando da mesma forma. A partir da carreira 13, já podemos iniciar os aumentos para a criação dos braços. O tamanho PP e o tamanho P. Para esses dois tamanhos, para o tamanho M e para o tamanho G, você vai criar os braços a partir da carreira 15 do ponto fantasia, ou seja, você vai fazer a 13 só aumentando o corpo, a 14 só aumentando o corpo, e a partir da 15 você pode começar a criar os braços. Para o tamanho G e para o tamanho extra GG, a partir da carreira 17 você vai começar a criar os braços. Então, eu vou fazer agora nessa carreira, ele é pertinente ao tamanho PP e ao tamanho P. Tamanho M e tamanho G a partir da 15, tamanho GG e extra GG a partir da 17. Logo, eu vou parar de aumentar o corpo e manter só os aumentos dos braços. E agora eu vou passar uma sugestão de quantidade de pontos para vocês pararem de aumentar o corpo. E essas referências, essa quantidade de pontos, eu sempre reforço, é bom que você faça a tua amostra de pontos, faça o cálculo de pontos, porque aí vai te dar mais liberdade de usar outro tipo de material. Aqui, estou passando só a sugestão de acordo com a minha amostra, então eu calculei para todos os tamanhos, mas de acordo com a minha amostra, com o mesmo material que eu estou usando. E essa medida que eu vou passar agora é de acordo com a circunferência de busto, e eu já dei uma folguinha, porque essa peça ela não é justa. Eu vou passar a medida da circunferência, e vou passar a quantidade, a sugestão de pontos para você parar de fazer aumentos na frente e costas e a partir daí só nos braços. Eu vou falar os pontos referente a um lado do trabalho, que é as costas, mas você vai somar as costas com a frente, sem braços e sem linha divisória, vai dar circunferência, vai dar os pontos
pertinentes à circunferência total. Então, para o tamanho PP, circunferência de busto 84 centímetros, a partir de 68 pontos, você pode parar de fazer aumentos no corpo. Esses 68 pontos, reforço, é a parte das costas ou a parte da frente. Aí, se você somar as duas, vai ter 136 no total. Para o tamanho P, a circunferência de busto usada é 96 centímetros. A partir de 76 pontos nas costas, pode deixar de fazer aumentos no corpo. Para o tamanho M, circunferência de busto 100 centímetros, a partir de 81 pontos, você pode deixar de fazer aumentos. Para o tamanho G, circunferência de busto 108 centímetros, a partir de 87 pontos, já pode deixar de fazer os aumentos no corpo. Para o tamanho GG, circunferência de busto 116 centímetros, a partir de 94 pontos, pode deixar de fazer aumento no corpo. E para o tamanho extra GG, circunferência de busto 128 centímetros, a partir de 103 pontos, pode deixar de fazer aumento no corpo. Esse número de pontos que eu passei, lembra que é pertinente a um lado, costas ou frente. A circunferência vezes 2, tirando as linhas divisórias, porque eu não tô contando linhas divisórias, ok? Como estou fazendo o tamanho P, nessa carreira, que é a 13, eu vou fazer o ponto fantasia pertinente à carreira 13. Vou fazer aumentos no corpo e já vou iniciar os aumentos nos braços. E para isso, eu vou precisar de mais 4 marcadores, porque eu acho muito mais fácil trabalhar com marcadores, você não se perde no trabalho. Então, agora vamos para a carreira de número 13. Vou iniciar fazendo a minha barrinha das extremidades. E nessa barrinha do lado direito, ponto em tricô eu faço, ponto meia eu tiro sem fazer. Ponto tricô eu faço, o ponto meia sem fazer, ponto tricô faço, meia sem fazer e o ponto tricô eu faço. Meia, tiro sem fazer. No lado avesso, eu faço todos os pontos. É só no lado direito que eu vou fazer desse jeito. A partir desse marcador, já faço o primeiro motivo do ponto fantasia. Nessa carreira, um ponto meia, uma diminuição inclinada para a direita, um ponto meia, uma diminuição inclinada para a esquerda, 6 pontinhos em meia, uma laçada, um ponto meia, uma laçada e um ponto meia. Cheguei no marcador que indica que é o final de um motivo. Agora eu vou começar outro motivo. E aqui eu vou criar pela primeira vez o motivo. Até então eu não tinha trabalhado esses pontinhos com motivo. E eu vou começar dessa carreira. Eu sempre vou acompanhar o motivo na carreira que está. Então, vou fazer um ponto meia, uma diminuição inclinada para a direita, um ponto meia, uma diminuição para a esquerda, 6 pontos meia, uma laçada, um ponto meia, uma laçada e o meu aumento, que vai ser pertinente ao pontinho meia final. E eu cheguei nos pontos guias. E para o tamanho PP e P, eu já vou iniciar nessa carreira os aumentos pertinentes aos braços, como eu havia falado. Então, para os demais tamanhos, você vai fazer o que eu estou fazendo, mas nas carreiras posteriores. Esse marcador continua aqui, por enquanto eu continuo fazendo os aumentos do corpo. E desses 2 pontinhos guias em meia, eu vou fazer em meia. Aí, eu já vou colocar um marcador aqui. Porque entre esses 2 marcadores que eu vou colocar agora, eu vou criar os aumentos. Um aumento vai ser depois que eu passar pelo marcador e um aumento vai ser antes do próximo marcador. Então, aqui, ó, já vou pegar uma laçada e vou fazer um pontinho em meia, formando o meu primeiro aumento.
Agora, eu vou pegar uma outra laçada aqui desse lado, coloco pra agulha e faço outro ponto em meia. Ó, fiz 2 aumentos. Agora, eu vou colocar um marcador aqui. E sempre que eu chegar nesses marcadores, eu vou fazer um aumento depois que eu passar desse marcador laranjado. E antes de chegar no próximo marcador laranjado, faço outro aumento. Faço o meu próximo ponto guia. Passo por esse marcador e aqui um aumento. Então, vou fazer um aumento que é pertinente ao corpo. Carreira, eu vou ficar com 72 pontos na frente e 72 pontos nas costas. Já vou colocar um outro marcador aqui, que é referente a um motivo, porque esse motivo, eu fechei 14 pontos nesse motivo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse pontinho de aumento, ele já vai fazer parte de um próximo motivo que eu vou vir criar depois. Agora, é só repetir a sequência do ponto fantasia para cada motivo. E eu retorno quando estiver no aumento dos braços, ok? Fiz os motivos das costas e cheguei na parte do aumento. Agora, eu vou fazer o aumento pertinente às costas. Passo esse marcador aqui, faço um ponto guia e já vou colocar um marcador do aumento do braço, pertinente ao braço. Coloco uma laçada para agulha. E faço um ponto em meia. Coloco outra laçada para agulha, faço esse pontinho em meia também. Esse fica um pouquinho apertado de fazer, mas é só aqui nessa primeira carreira. Coloco um marcador, outro ponto guia, passo o marcador de aumento da frente, faço o aumento da frente. E nesses pontos, eu ainda não tinha feito ponto fantasia, como do outro lado. E vou fazer pela primeira vez o ponto fantasia nesses pontinhos aqui. E aqui eu começo outra sequência do ponto fantasia, lembrando que os pontos finais, faço o ponto tricô normal e o ponto meio eu passo sem fazer. A partir de agora, todos os aumentos vão ser somente na carreira do lado direito. Tanto o aumento dos braços, quanto o aumento das costas. Vou fazer a minha carreira do lado avesso e eu volto na carreira 15 para iniciar junto com vocês. Carreira de número 15 do ponto fantasia. Na barrinha inicial, eu vou fazer o ponto em tricô, ponto meio, tiro sem fazer, faço ponto tricô, ponto meia, tiro sem fazer, faço tricô, ponto meia sem fazer, tricô eu faço e ponto meia sem fazer. E vamos para a sequência do ponto. Nessa carreira é um ponto meia, uma diminuição inclinada para a direita, um ponto meia, uma diminuição inclinada para a esquerda, 5 pontos meia, uma laçada, um ponto meia, uma laçada e 2 pontos em meia no final. E inicio outra sequência do ponto fantasia. Nessa carreira, eu vou fazer outra sequência do ponto fantasia, vou fazer o aumento na parte das costas, vou fazer o aumento para os braços e o aumento para a parte das costas. Faço todos os meus motivos e vou repetir desse lado. Aumento nas costas, aumento nos braços, aumento na frente. Vou fazer até o final, vou fazer o lado avesso, sem aumentos,
e volto, retorno na carreira 17 do ponto fantasia. Agora eu vou para a carreira 17 do ponto fantasia, inicio com os 8 pontos em barra, tirando um meia sem fazer, porque eu estou do lado direito. E já vou iniciar o primeiro motivo. Um ponto em meia. Uma diminuição para a direita. Um ponto em meia. Uma diminuição inclinada para a esquerda. 4 pontos em meia. Uma laçada, um ponto em meia. Outra laçada e 3 pontos em meia. Quando chegar nos aumentos, eu vou fazer um aumento antes do marcador para desenvolver a parte da frente. Faço um pontinho que ficou entre esses marcadores, passo esse marcador, faço um aumento, que é pertinente ao braço. Faço todos os pontinhos antes desse marcador, faço um aumento pertinente ao braço, o ponto guia, faço outro marcador e crio mais um ponto que é pertinente às costas. Esses pontos que eu estou criando, vou só fazer em meia, até eu completar os pontos para eu poder criar um próximo motivo. Aqui eu vou trabalhar os motivos, os 5 motivos. Estou iniciando a criação do próximo motivo aqui desse lado também, vou ficar com 3 pontinhos. Depois do aumento que eu vou fazer aqui o pontinho guia, os aumentos para os braços, o pontinho guia, outro aumento pertinente à parte da frente. E vou fazer 1, 2 motivos na parte da frente. Depois, faço a carreira do lado avesso, sem fazer nenhum aumento, só teço ela conforme o ponto. E eu volto para iniciar a carreira 19 junto com vocês. Agora, eu vou para a carreira 19 do ponto fantasia. Inicio fazendo a barrinha aqui na linha dos botões. E agora, eu vou iniciar a sequência do ponto. Um ponto meia, uma diminuição inclinada para a direita, um ponto meia, uma diminuição inclinada para a esquerda, 3 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, 2 pontinhos em meia e vou fazer a bolinha. Depois da bolinha, um ponto em meia e vou para outro motivo do ponto fantasia. E agora, eu vou repetir o motivo aqui, nesses 14 pontos. No meu caso, eu não aumento mais na frente e nas costas, porque eu já atingi o número de pontos necessário. Fazer aumento entre esses marcadores, que é pertinente aos braços. E nos braços, vou trabalhar em meia até atingir 13 a 14 pontos, depois eu inicio o ponto fantasia, como eu fiz aqui no começo, naquelas adaptações. Nas costas, eu vou fazer os motivos, como eu já vinha fazendo, e aqui do outro lado, eu não vou fazer mais aumentos no corpo. Os aumentos eu vou concentrar só nos braços. Eu vou fazer assim por toda essa carreira e eu retorno na carreira 21 e inicio ela junto com vocês. Agora eu vou para a carreira 21 do ponto fantasia e inicio fazendo a minha borda. Depois da borda eu já faço o primeiro motivo. Um ponto meia, começo com um ponto meia, 2 pontos juntos inclinados para a direita, outro ponto meia, 2 pontos juntos inclinados para a esquerda, 2 pontos meia, uma laçada, um ponto meia, uma laçada, 2 pontos meia e vou fazer uma bolinha.
Depois da bolinha, sobram 2 pontos em meia, faço esses 2 pontinhos e vou pro próximo motivo. E agora é só seguir fazendo os motivos. Como já estamos na carreira 21, para todos os tamanhos, os aumentos eles se concentram somente no braço. E a próxima carreira é toda em tricô sem aumentos. Vou fazer essas duas e eu retorno na carreira 23. E cheguei na carreira 23 do ponto fantasia. Inicio com a barra. Começando o primeiro motivo, um ponto em meia, uma diminuição inclinada para a direita, um ponto em meia e uma diminuição inclinada para a esquerda, um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, 2 pontos em meia, a bolinha. E sobram 3 pontos em meia antes do próximo motivo. E agora é só seguir esse padrão até o final da carreira, fazendo os aumentos nos braços. Conforme vai crescendo o meu trabalho nos braços, eu vou agregar o ponto fantasia aqui. Estou com 10 pontos, essa carreira eu vou ficar com 12. Na próxima, já vou iniciar o ponto fantasia nos braços. E conforme vai crescendo... E conforme o trabalho vai crescendo nos braços, eu vou criando pontos desse lado e pontos desse lado. E eu vou aumentar os motivos no lado esquerdo e no lado direito. E o ponto fantasia é composto por essas carreiras. Na próxima, eu vou fazer conforme se apresenta o ponto no lado avesso. E depois, eu vou fazer a partir da carreira número 1 novamente. E assim, até concluir o tamanho que eu desejo. Eu vou trabalhar dessa forma, fazendo os aumentos apenas nos braços, nas carreiras do lado direito do trabalho, até ficar com 30, 34 centímetros no braço. Mas aí a questão é de você experimentar, medir o teu braço, a circunferência do teu braço e medir entre os aumentos. Depois de atingir a medida do braço, aí sim a gente vai separar a peça. Então, eu vou prosseguir com o meu. Quando chegar nessa parte, eu retorno para dar continuidade junto com vocês.